Então, antes de eu dizer por que o Bolsonaro é o líder da esquerda no Brasil, vamos a esse recorte de vídeo que vai te dar uma ideia clara do que eu estou falando. Subserviência, mentalidade colonial terceiro-mundista? Como se classificaria uma coisa dessas? Gastando milhões em dinheiro público e privado para levar suas elites. Imagine também que a empresa organizadora do evento seja ligada ao ministro da mais alta corte de justiça daquele país. O filho dele, sócio do negócio, vai ganhar uma bela bufunfa com a iniciativa que mistura julgadores e julgados, legisladores e legislados, interesses públicos e interesses privados. Isso não está acontecendo na África, nem na Nicarágua ou na Venezuela. É coisa do Brasil de hoje, de sua elite passando dias deslumbrantes ou deslumbrados na antiga capital do Império. Oficialmente é o Fórum de Lisboa, mas ganhou o apelido de Gilmar Palusa, um trocadilho com a farra do festival de rock Lollapalooza, e o nome de Gilmar Mendes, ministro do STF e idealizador do evento internacional. O Gilmar Palusa já está em sua 12ª edição. De saída envolve gastos do erário para custear o passeio de uma grande turma de servidores públicos em Lisboa. No ano passado, a conta passou de R$1 milhão apenas em passagens aéreas para esses servidores. O STF lava as mãos dizendo que as despesas dos ministros serão pagas pelos patrocinadores. Isso não resolve exatamente o problema de conflito de interesses. Afinal, um tradicional patrocinador do Gilmar Palusa é a JBS dos Irmãos Batistas, que volta e meia estão envolvidos em grandes disputas no Supremo Tribunal Federal. Participam do Gilmar Palusa 5 ministros do STF, outros 5 de Lula, dezenas de parlamentares, os presidentes da Câmara e do Senado, CEOs de grandes bancos, de montadoras de veículos, de lojas de departamentos, dirigentes de estatais e agências de governo. Tudo junto e misturado, um grande encontro de lobistas com expoentes dos 3 poderes. Até governadores como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, embarcaram nessa. Daria para chamar também de Lobby Palusa, a festa do lobby no além-mar. Mas voltemos à questão de o fórum ser comandado e render dinheiro a um ministro do STF. Isso fere a lei orgânica da magistratura que proíbe aos magistrados outra atividade, senão de juiz ou professor, desde que haja compatibilidade de horários. O Instituto de Gilmar Mendes foi fundado em 98 pelo próprio. Cresceu na base de dezenas de contratos com governos, ministérios e repartições públicas para dar cursos e treinamentos. O que se diz agora é que Gilmar Mendes colocou o filho como titular do Instituto no lugar dele. Na prática, contudo, é o prestígio de Gilmar Mendes como ministro do STF que conta na hora de organizar o evento, fazer contatos e fechar contratos. Ele é o garoto propaganda, é o motor que arrasta para Portugal ministros do Supremo, parlamentares, governadores, grandes empresários. Em 2008, há mais de 15 anos, o ministro Joaquim Falcão, do CNJ, já havia apontado que a condição de juiz e sócio de instituto de ensino era inadequada. Simplesmente escreveu ele porque o prestígio do cargo está sendo utilizado para buscar lucros, contrariando, portanto, proibições legais. Isso valeu para o caso de um juiz de Goiás. Como o CNJ não tem autoridade para impor limites aos ministros do STF, Gilmar Mendes deu de ombros e segue promovendo seu Gilmar Palusa. Assim, o festival já emenda com o início do recesso de um mês para os tribunais superiores do país, porque ninguém é de ferro. A Carol Brígido escreveu uma coluna que está super interessante dos bastidores do Gilmar Palusa e a repercussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Carol, que tem sempre muita apuração em relação ao que acontece com o Supremo Tribunal Federal, colocou na sua coluna hoje que esse evento aí do Gilmar Palusa rendeu muita repercussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, muitas críticas, é o que escreve a Carol Brígido. O evento, organizado pelo Gilmar Mendes, em Lisboa, é alvo de críticas de alguns ministros do Supremo. A reação mais contundente veio de Edson Fachin. Apesar de não ter mencionado o evento diretamente, o ministro recomendou parcimônia, comedimento, compostura. Achei bom. Parcimônia, comedimento e compostura. Disse ele, abre aspas, abdicar dos limites é um convite para pular do abismo institucional. Foi o que disse Fachin numa audiência.
Bom, o evento de Gilmar Mendes acabou provocando o encerramento antecipado do semestre de trabalho no Supremo. 6 dos 11 ministros viajaram para Lisboa. E tivemos esse ano a 12ª edição do Gilmar Palusa. Ele constrange o judiciário brasileiro. Só que as reações, elas são incompatíveis com o tamanho do que deveria ser um constrangimento genuíno. Isso é, de fato, como disse o ministro Edson Fachin, um pulo num abismo institucional, né? Sobre o custo de 1,3 milhão de reais, custo em verbas públicas para financiar essa revoada de autoridades para esse Gilmar Palusa, né? Aí o Gilmar Mendes, instado a comentar esse valor, que é um valor, diga-se, subestimado, o custo é maior do que esse. Ele diz, não, mas não dá para viajar de graça, não é? Para aferir se é caro ou se é barato, basta fazer uma pergunta. Qual é o interesse público desse encontro feito pelo Gilmar Mendes em Lisboa? Qual é o ganho que o Estado brasileiro tem com esse encontro? Porque um encontro que se pretende relevante no debate sobre os problemas nacionais não ocorre em Brasília, não ocorre numa cidade qualquer do Brasil. Por que é que precisa esses organizadores do evento e todos que aceitam o convite, e foram muitas autoridades, mais de 160 autoridades, por que é que essas pessoas precisam reinventar ou reencarnar Pedro Álvares Cabral e cruzar o Atlântico para discutir problemas brasileiros na capital de Portugal? É correto que uma escola privada que tem como seu patrono um ministro do Supremo que tem limitações judiciais para atuar como empresário? Está aí a lei Alomã, a lei que rege a atuação da magistratura, não é? Então, é correto isso? Não há aí uma mistura, não há aí um tráfico de influência, não há aí um relacionamento promíscuo entre os ministros do Supremo, e foram de 11 ministros do Supremo, meia dúzia estavam lá, em Lisboa. Não há um relacionamento promíscuo desses ministros com empresários que têm interesses a defender na Suprema Corte, com advogados que atuam nos tribunais superiores de Brasília. E o que há de mais relevante ali não é nem o seminário, o encontro propriamente, o fórum, mas os encontros paralelos, os coquetéis, os jantares que reúnem esses lobistas, magistrados, parlamentares de resultados, que também alguns deles têm pendências no Supremo Tribunal Federal. Então, não é um encontro que dignifique, Fabiola, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, do que eles estão falando? Eles estão falando de uma elite burguesa brasileira que vai fazer a corte lá na matriz de Portugal, né, que era a matriz, nós éramos colônia, e essa elite burguesa vai lá se deliciar e dane-se as instituições. Eu anotei aqui, ó, o que foi dito. Falta de parcimônia, falta de comedimento, falta de compostura, pulo no abismo institucional. É o que a gente estava falando. A crise do judiciário. O último poder, né, que a gente não esperava que fosse entrar em crise e que agora entrou em crise e já vem entrando em crise, né, depois que acabaram com a Lava Jato e soltaram Lula. Bem, e aí, João, você falou que o Bolsonaro é o maior líder da oposição, o maior líder da esquerda no Brasil. Então vamos lá. Esse evento, que é do Gilmar Mendes. Quem que era Gilmar Mendes? Quem que é Gilmar Mendes? Aquele se o Lula voltou ao poder, foi graças a nós, do Supremo Tribunal Federal. Agradeço ao Supremo se o Lula voltou ao poder.
e com ele o vice, Geraldo Alckmin. Então, nós estamos vindo, né, desses eventos, desses cafés cofres, sei lá como é que se fala, entendeu? Foi aquela vez em Nova York, lá em 2022, né, em que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli fizeram aquela infeliz frase lá, né? Temos muito que prender e muito que multar. Depois tivemos agora em Londres, antes dessa catástrofe aqui, foi lá uma turma participar lá, né? A cúpula desse judiciário brasileiro, num dos lugares mais caros do mundo. E aí o jornalista, que ele sabia o que ia fazer lá, o que ia falar lá dentro, perguntou pro Alexandre de Moraes, né, se ele podia falar o que ia acontecer lá dentro. Ele, nem a pau. Quer dizer, reunião secreta. E agora esse Gilmar Palusa, lá em Lisboa, esse fórum, sei lá o quê, coisa particular com coisa pública, lobista, empresa condenada que vai ser julgada pelo ministro, e o ministro lá fazendo média com a empresa. Gente, é uma lambança, é uma suruba danada, tá certo?